Sabe, o poder do Estado é uma faca de dois gumes. De um lado, ele tem a força para construir hospitais, escolas, enfim, cuidar de todo mundo. Mas, por outro lado, esse mesmo poder pode ser usado de um jeito que prejudica a vida de uma única pessoa. A grande questão é, como a gente encontra o equilíbrio? Hoje vamos mergulhar nas regras que tentam manter essa balança justa aqui no Brasil. Vamos pensar numa situação bem prática. Para proteger a saúde da população, o governo pode chegar e simplesmente fechar um restaurante? Onde é que a gente traça essa linha entre o bem de todos e o direito de uma pessoa? É exatamente para isso que existem regras bem claras, e é sobre elas que a gente vai conversar. Olha só esse dilema. De um lado está a saúde de uma cidade inteira. Do outro está o sonho, o sustento de um empreendedor. A vigilância sanitária, por exemplo, tem o poder de fechar um restaurante se ele apresentar um risco. É uma decisão com peso enorme, né? Afeta vidas. E é por isso mesmo que ela não pode ser arbitrária, não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que seguir um manual de regras, um roteiro justo para todo mundo. Então, que manual é esse? Não é um livro qualquer, não. A gente está falando da espinha dorsal de toda a administração pública no Brasil. O nome é um pouco formal, mas os princípios que estão ali afetam e muito o nosso dia a dia. O nome oficial é Regime Jurídico Administrativo. Mas olha, esquece o nome complicado. Pensa nele como se fosse o manual de instruções do governo. É ele que diz o que os agentes públicos podem fazer e, talvez o mais importante, o que eles não podem fazer com o poder que recebem. E o melhor de tudo é que tem um jeito bem fácil de lembrar dos 5 pilares desse sistema. É só pensar na palavra limpe. Isso mesmo, limpe. E a ideia é exatamente essa: manter a administração pública limpa. Vamos lá, rapidinho. L de legalidade, que é agir sempre dentro da lei. I de impessoalidade, tratar todo mundo igual. M de moralidade, ou seja, agir com honestidade e ética. P de publicidade, ser transparente com tudo. E o E de eficiência, que é fazer o melhor serviço possível com o dinheiro público. Parece simples, né? Mas é nos detalhes que a coisa fica mais complexa. E hoje vamos focar em um deles. Vamos dar um zoom aqui no M de moralidade. Sabe por quê? Porque às vezes uma coisa pode até ser legal, estar dentro da lei, mas ainda assim ser profundamente errada, imoral. E é aí que o debate fica bem interessante. Porque existe a moralidade comum do nosso dia a dia, sabe? As regras de boa convivência. Mas para quem está na administração pública, existe a moralidade administrativa, que é um nível acima. Não basta só não quebrar a lei. É preciso agir ativamente como um bom administrador, com uma honestidade exemplar. A régua é bem mais alta. E tem um exemplo clássico onde essa régua mais alta é testada ao limite: o nepotismo, aquele velho e conhecido problema de misturar os interesses da família com o interesse público. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. Um prefeito pode pegar e contratar o próprio primo para ser, digamos, secretário de obras da cidade? A nossa intuição logo grita que não, né? Mas a lei? A lei tem suas vírgulas, suas nuances. E olha, isso não é um detalhezinho na legislação, não. A contratação de parentes é um dos temas mais quentes e debatidos no direito administrativo do Brasil. E o motivo é simples: ela bate de frente com 2 pilares do LIMP, a impessoalidade e a própria moralidade. A regra de ouro está aqui, ó, Súmula Vinculante 13 do STF. O nome é técnico, a gente sabe, mas o recado é claríssimo. Nomear cônjuge, companheiro ou parente para cargo de confiança é inconstitucional. Ponto. E por ser vinculante, essa regra vale para todo mundo, em todo o país. Ninguém pode ignorar. Mas, como quase tudo no direito, existem os poréns. A regra geral é bem clara: não pode contratar parente para cargo de confiança. Mas existem 2 brechas que a gente precisa entender. A primeira, cargos políticos, como secretários. Nesses casos, a nomeação de um parente até pode acontecer, mas tem uma condição gigante: a pessoa tem que ter qualificação técnica indiscutível para o cargo. Não é um passe livre para a família. A segunda exceção é quando o parente já é um servidor de carreira, já passou em concurso. Aí ele pode ser nomeado para um cargo de chefia, porque o mérito dele, em tese, já foi provado. Ok, a gente passou por leis, súmulas, princípios, exceções. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa para quem não é da área do direito? A resposta é bem simples, na verdade. Porque o governo existe para servir a população. E essas são as regras do jogo. Então, vamos amarrar as ideias. Primeiro, existe um manual de instruções para equilibrar o poder do Estado e os nossos direitos. Segundo, esse manual tem 5 mandamentos, o famoso LIMP. Terceiro,
O nepotismo é proibido justamente porque fere esses mandamentos, trocando mérito pelo parentesco. E o mais importante de tudo é entender que conhecer essas regras não é só um exercício intelectual. É ter poder, o poder de fiscalizar e de exigir que o jogo seja limpo. No final, as regras estão aí, escritas no papel. Mas a gente sabe que o papel aceita tudo. A grande pergunta que fica é: quem garante que essas regras vão sair do papel e virar realidade no dia a dia? A resposta talvez esteja bem mais perto do que a gente imagina.